Olá, boa noite, Metrópolis de sexta-feira está no ar e cheio de dicas para quem quer curtir música boa neste final de semana. Que tal, Didi? Boa noite. Ô, Júnior, já aceitei. Já aceitou? Dicas de Cunha Júnior, dicas culturais. Dicas de Didi. Então pronto, vamos, e você? Boa noite, gente. É melhor abrir o bloco de notas no celular. Pode pegar o caderninho também, se você for a moda antiga, porque a gente tem ali muitas opções para você. Olha, tem ainda teatro, games e o que eu mais gosto de fazer, que é o nosso bate-papo no sofá com as nossas dicas culturais. Ah, eu tava com saudade. Vamos, gente, bora? Vamos lá. Um lugar para viver e trabalhar fazendo o que gosta, jogando games. Vamos conhecer a mais nova Gaming House de São Paulo, uma das maiores do mundo. O Teatro da Vertigem comemora 30 anos, com textos que buscam um olhar crítico sobre a sociedade e, claro, apresentações que fogem ao convencional. Você tá numa arena, você não tá num teatro, digamos, né, palco plateia frontal, né? And the Oscar goes to Michelle Yeoh. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Michelle Yeoh deu um banho em seu discurso no Oscar deste ano, mostrando que não existe idade para ser consagrada. Atire a primeira pedra aí, quem não vai envelhecer. Porque hoje entramos na discussão sobre o etarismo. A Fran Winandi lançou esse livro aqui, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Então, Fran, o preconceito em relação às pessoas mais velhas já é uma coisa antiga? Já é uma coisa antiga em relação a pessoas mais velhas e mais jovens. Ele atinge todas as faixas de idade. É porque no Brasil, quando a gente fala em Brasil, a gente fala numa cultura onde juventude é sinal de beleza, né? Juventude é sinal de inteligência, de potencial. Então, assim, até pouco tempo atrás nós éramos uma sociedade muito jovem, né? Então as pessoas ainda não se acostumaram que o Brasil envelheceu, né? 1/4 da população já tem mais de 50 anos. Nossa primeira noite morando juntos. Nosso primeiro ano morando juntos. E por que a gente tem esse preconceito em relação às pessoas mais velhas, especificamente? Eu acho que isso está mais ligado aos estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento, né? Então, pessoas mais velhas são consideradas pessoas que têm dificuldade de aprender, pessoas mais teimosas, que não produzem, né? A própria palavra aposentadoria, né? Quando as pessoas vão para o aposento. Então, está muito relacionado a essa coisa de produtividade. Então, as empresas têm que mudar esse mindset, têm que entender que a população está envelhecendo, tem menos pessoas nascendo, porque a gente está tendo menos filhos, então a gente vai ter que trabalhar com essa mão de obra que a gente tem, que são pessoas mais velhas. I'm Ben Whitaker. I have an appointment with Miss Austin. I thought she was meeting with her new intern. That's me. How old are you? 70. You? I'm 24. I know I look older. It's the job. It ages you, which won't be great in your case. Sorry. Tem um capítulo aqui no seu livro que é dedicado para as mídias mesmo, né? Como os velhos são retratados no streaming, no cinema, na televisão. Where'd you go to school? I went to Northwestern. Hey, my brother went to Northwestern. Probably not at the same time. Probably not. He graduated in 2009. Class of 65. Wow. What was your major? Do you remember? O Senhor Estagiário é um clássico, né? Quando a gente fala em integração geracional e mercado de trabalho, né? Que é do idoso que volta para o mercado de trabalho e aí ele vai interagir com um gestor, né? Um chefe, uma chefe mulher e mais nova, né? Isso é muito comum. E numa startup, né? Então são coisas assim que hoje em dia são bastante comuns e que são um choque para as pessoas idosas que voltam para o mercado de trabalho. Do we learn
look like we're senile and can't remember anything? Where is the car? Agora a gente tem esse seriado, por exemplo, da Grace and Frank, que é muito bacana, né? Que mostra essa integração geracional, que mostra mulheres idosas, e ali são idosas de 70, 80 anos, que vão trabalhar, que vão começar um negócio, que têm dificuldades com os filhos. Então eu acho que esse, por exemplo, é um seriado que já mostra uma coisa um pouco mais natural, eu acho, uma coisa mais real. Grace, you okay? I'm fine, honey. Em relação ao etarismo, mais uma vez, as mulheres sofrem mais. Sarah Jessica Parker, por exemplo, sofreu muito quando anunciou que ia fazer a continuação do Sex and the City, e as redes sociais não perdoam, né? Ela reclamou. Me deixa envelhecer em paz. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible. Carrie, party of 3? Se a mulher resolve deixar o cabelo branco, é porque ela resolveu deixar o cabelo branco. Se ela resolve tingir o cabelo, é porque ela tingiu o cabelo. Se ela faz procedimentos estéticos, é porque ela fez. Se ela não faz, é porque ela não fez, né? Nós somos muito cobradas pela nossa aparência, pela nossa imagem, e atrizes são muito mais cobradas, né? Claro. Por conta disso. A Madonna está sendo apedrejada por estar envelhecendo. A gente tem idade para casar, idade para engravidar, idade, sei lá, para trabalhar, idade para tudo, né? Você é cobrada, a mulher é cobrada para tudo. Além de se planejar, a gente não pode parar de aprender e de se atualizar sempre, né? Porque hoje a gente tem uma informação que muda o tempo inteiro. A gente tem um mercado de trabalho que muda o tempo inteiro. Então eu tenho que estar o tempo inteiro atualizado, o tempo inteiro buscando informação, né? Prestando atenção no que está acontecendo, antenado, né? Porque senão eu vou ficar para trás. Gente, vamos aproveitar a vida, porque ela é só uma. Olha eu aqui aproveitando. A vida é um cabaré. Foi assim que eu aprendi. Diário de um Invertido é uma compilação de textos que o Edi Starr escreveu quando ele era criança, adolescente, sobre as estrepulias da vida sexual. Que idade você tinha quando escreveu o primeiro texto que está aqui, por exemplo? Eu devo ter o quê? 14 anos, 15 anos? Você tinha 14 anos, até os 20 e poucos anos, é isso? Até os 20 e poucos anos, Aí... E tinha aquele tabu da família não saber, o medo da família saber, né? Da família ficar sabendo que você era um homossexual. Esse era o medo total. E tudo, eu acho que tudo amainou para mim quando eu descobri que a minha família não estava dando, não dando a mínima, não afetou a minha família, a minha sexualidade, entende? Eu descobri isso desde os anos 70, quando eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar, quando o Raul Seixas me trouxe para o Rio de Janeiro, eu descobri. Aqui é quente, bicho, eu vou dizer, eu não sou sorvete pra me derreter. Os historiadores da música popular brasileira sempre dizem que você e o Ney Matogrosso, lá nos anos 70, foram os caras mais transgressores. Acredito. Nós ficamos meses, talvez 3 anos, eu, Ney Matogrosso e Maria Alcina, proibidos de aparecer na televisão. Porque nós éramos atentatórios à moral e aos bons costumes. Você lançou em 1974 o disco Sweet Ed. Parem de fofocar, eu não sou de muito papo não. E tinha toda a questão da androginia. Sim, claro, todo em cima. Porque você pintava o rosto, tudo, usava aquelas roupas, tipo o glam rock mesmo, né? Isso, a malha e a bota prateada de salto e plataforma, era completamente glam. E público, como é que é essa aí? O público gostava? Como é que era? Não, o público gosta de viadagem, não gosta. O público gosta. Tem uma coisinha assim, o público adora. Até hoje. Eu sou terrível, sou mesmo uma
Você não parece Mas eu não ter pareço 85 mesmo. Você não parece. Porque você é muito... Isso que eu quis dizer. Você é muito intenso. Você gosta de viver. Vou dar uma de Rogério agora. Que era sua amiga, hein? Agora, eu queria fazer teatro. Já fiz um disco. Já tem um livro. Tem outro disco para sair agora. Tá na hora de eu voltar a fazer teatro um pouco, sabe? Tenho que aproveitar enquanto ainda estou vivo. Eu tenho que aproveitar enquanto estou vivo, querido. Não estou protelando a morte, não estou com medo dela, não. Mas eu não vou ficar sentado esperando a morte, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, entende? Fui tratado como um louco, enganado, feito bobo, devorado pelos lobos, derrotado sim. Para encerrar, eu vou citar Caetano Veloso. Tem uma música do Caetano que se chama Língua, que as pessoas não se dão conta, mas ele diz lá no momento, gosto de ser e de estar. Na verdade, ele queria dizer, gosto de ser e de estar. Caetano, muito obrigado por fazer a homenagem. Vivam, é tão bom viver. Nada melhor que viver. Amar, melhor ainda. Livros, discos, vídeos, a mancheia, e deixa que diga, que pensa, que fala. E de estar sensacional, né? Essa sociedade tão jovem-cêntrica, o importante é a gente respeitar todas as idades, porque não existe a melhor idade, né? Existe aquela idade que você consegue ser mais ou menos pleno, administrar seus sofrimentos e tal. É isso. Vamos para teatro. A Companhia Paulistana Teatro da Vertigem está comemorando 30 anos de história com um novo espetáculo que se chama Agropeça. É uma crítica aos movimentos de ultradireita e conservadores que dominam as discussões. Aliás, crítica social é uma das marcas da companhia, né? Outro ponto forte deles nessas 3 décadas de existência é ocupar e explorar locais nada convencionais para as apresentações de suas peças. E nesse caso, eles transformaram o galpão do Sesc Pompeia em uma arena de rodeio. Pilim, pim, pim! Teatro da Vertigem é um grupo que surgiu em 92, estamos completando aí 30 anos agora esse ano, e um grupo que se caracterizou muito por um tipo de processo que a gente chama de processo colaborativo, que é onde, né, você tem aí todo mundo juntos de alguma maneira, né, fazendo a construção do trabalho. Agora é maldito e expulso do solo fértil! E além disso, acho que o Vertigem também tem uma relação muito forte com a cidade, né? A gente fez vários espetáculos em locais específicos, né? Como um hospital, uma igreja, o Rio Tietê. Esses não são os meus corpos! A questão do espaço ela é muito importante. Aqui nós estamos no Pompeia. O Pompeia não é um lugar específico, é um galpão, né? Mas o que a gente propõe também para o espectador é uma experiência de espaço, uma experiência de estar aqui. Por exemplo, quando o público chega, acho que vai ficar evidente o cheiro de terra, né? Você está numa arena, você não está num teatro, digamos, né? Palco plateia frontal, né? A gente tem 2 eixos centrais do trabalho. Um dos eixos é a questão do sítio, do Capão Amarelo. Então, a gente traz esse universo do sítio, né, esse universo do Lobato. É a memória da nossa cultura que está em jogo. Nós fazemos parte da magia, do folclore. E o outro eixo é a questão do rodeio e desse universo rural, desse universo agro. E aí, a partir disto, aí várias situações vão acontecer, né? Atenção, amigos do Pica-Pau. Em 8 segundos, começa o maior espetáculo de montarias em touros do Brasil. É um pouco diferente, né? O Antônio fala que é um espaço construído de mentira, mas que isso tem a ver e cabe, né, com a história que a gente está contando. Mas eu sempre tive uma relação muito forte com o espaço, o hospital, as materiais hospitalares, o Tietê, o lixo do teatro, aquilo que foi descartado. Aí chega aqui e você fica se perguntando, e agora? O que tem a ver com isso, né? A tecnologia que está nos rodeios, que está no sertanejo, e um Brasil que tem uma mistura e que vai da coisa mais precária e primária a algo mais avançado. O povo é agro, o povo é pop, o povo é o nosso companheiro!
E através desse mundo do agronegócio, a gente vai borrando essa perspectiva no espetáculo e trazendo pautas como gordofobia, pautas como questões raciais, pautas como travestilidade, LGBTQIA+. Voltar a ser criança. Quem nunca precisou de uma boneca para ajudar a passar o tempo, não é? Eu achei a peça muito interessante, tem vários eixos, várias discussões atravessando o tempo todo. Muito importante para a discussão sobre a implicação da situação econômica do país, o formato como as classes dominantes atuam atualmente. Porque tem muitos elementos reais misturados com ficção, coisas que aconteceram com o país e transformado em arte. Protestar. O espetáculo, para mim, ele de alguma maneira tenta olhar para isto e de alguma forma estabelecer um diálogo com esse, né, com esse reacionarismo, com esse pensamento ultraconservador ou de extrema direita que veio, né, claro que por um viés que seria esse universo aí do agro, esse universo rural, enfim. Meu corpo não é um caderno de receitas. Tem gente que me vê e pensa que eu sou um ananás. Uma xícara de café para servir. Começa amanhã em Veneza, na Itália, a 18ª edição da Mostra Internacional de Arquitetura. E o Brasil está representado nessa edição com trabalhos em 2 galerias. Os arquitetos Paulo Tavares e Gabriela de Matos falaram com exclusividade para a gente o que o público vai poder conferir no Pavilhão do Brasil. Na primeira galeria a gente propõe uma reflexão sobre a narrativa colonial da construção de Brasília, né? E na segunda galeria, que é essa que a gente está, a gente já propõe outras formas de entender quem pode fazer arquitetura, o que é arquitetura. Nós temos coletivos, nós temos populações, nós temos povos, né, sendo representados aqui. Ao encher o pavilhão, fazer um piso de terra, um piso tradicional de habitações indígenas, um piso tradicional de terreiro, a gente convoca o público a pisar na terra, a reconhecer, e ao pisar na terra, reconhecer o Brasil como território ancestral e como território diaspórico, pensando um pouco nessa questão da crise ecológica e como essas práticas de terreiro, de terra, podem nos apontar horizontes mais sustentáveis, mais igualitários. Metrópolis de volta e é hora do nosso guia, das nossas dicas culturais, não é, Didi? O que você está lendo, vendo, ouvindo? Eu li e a minha dica é sobre um livro. Mas sobre um livro que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para! Daqui a pouco que eu vou mostrar. É o seguinte, é um roteiro de um filme antigo, de 1962. Antes de eu falar do roteiro, vamos saber um pouco sobre o filme. Pode rodar aí. O filme se chama Freud, Além da Alma, um filme de 1962, dirigido pelo John Huston. Vocês estão vendo aí. Quem faz o Freud é o Montgomery Clift, que fez muito bem o Freud. Mostra um Freud ainda jovem, ainda descobrindo toda a psicanálise, só depois que as coisas vão realmente acontecer. É um filme muito elogiado pela crítica. Eu gosto muito, já vi trocentas vezes. Os psicanalistas adoram e também é muito elogiado por causa do roteiro. Aí entra a nossa história aqui. Agora que eu vou contar a história do roteiro desse filme, que é o seguinte. O John Huston, em 1958, antes de fazer o filme, claro, ele pediu pro Jean-Paul Sartre, o filósofo Jean-Paul Sartre, escrever um roteiro para o filme dele, porque ele queria falar sobre Freud e tal. O Jean-Paul Sartre ficou entusiasmado, escreveu, entregou para o John Huston e tinha roteiro para um filme de 7 horas. Ele disse, poxa, Sartre, não vai dar, você vai ter que reescrever. O Sartre foi lá, reescreveu, entregou
filme de 4 horas. Aí disse, não dá para 4 horas. Aí o Sartre disse, então esse é o meu mínimo. Agora você faça o que quiser com esse roteiro e não coloque o meu nome nos créditos, por favor. E foi isso que aconteceu. O John Huston pediu para outros roteiristas reescreverem trabalharem em cima do... E aí vem aqui a minha dica rapidinho, porque aqui tem um texto original que o Sartre escreveu lá em 1958 com 2 tratamentos que ele conseguiu fazer, né? Então é genial, assim, ó, para quem gosta de Freud, para quem gosta de psicanálise, porque vai ler sobre isso, e escrito pelo Sartre. Para quem gosta de filosofia, vai ler um texto praticamente inédito do Sartre. E para quem gosta de roteiros, né? Também. Tá aqui a minha dica, ó. Nossa. Freud Além da Alma, escrito pelo Sartre. 3 em 1. 3 em 1. E a sua dica, qual é que é? A minha dica, olha, a gente veio com livros hoje também. Sabe que eu não sou tanto, assim, uma conhecedora e leitora de quadrinhos, mas os cartunistas e os quadrinistas importantes de referência são artistas que, né, emocionam a gente. E a Alison Bechdel é uma dessas cartunistas. Ela é uma cartunista americana que está lançando esse livro aqui, mas ela, Cunha Júnior, ela já ganhou o prêmio Eisner por um outro livro dela que é bem autobiográfico, que se chama Fun House, que ela conta a história dela com o pai. E ela tem uma linguagem que aproxima a gente de qualquer história, porque ela está contando a história dela, só que ela contextualiza, né? O momento que ela está vivendo, o momento histórico. Então, é uma autobiografia, mas também é um pouco documental. Eu amo quando as fronteiras são ali meio apagadas. E ela faz isso tão bem. E tem um traço maravilhoso. Esse livro aqui, O Segredo da Força Sobre-Humana, é também muito autobiográfico. E ela é uma mulher lésbica, que foi conhecida inclusive porque ela tem quadrinhos lésbicos que começou nos anos 80 e quando as pessoas não falavam muito sobre isso. Mas ela é uma mulher lésbica que sempre gostou de fazer atividade física. Um pouquinho obcecada por músculos, inclusive. Só que ela nasceu em 1960, quando a gente não tinha os mesmos aparatos que hoje a gente tem. Então, nesse livro, e aí a gente vai colocar algumas imagens para você ver o traço dela, ela vai e faz um pouco dessa linha histórica de como as pessoas lidavam com o próprio corpo desde os anos 60 até os dias de hoje. Ela é o principal referencial. E como é que lidavam com o corpo dos anos 60? Pois é, ela como uma mulher, por exemplo, na escola não praticava nenhuma atividade física, poucas modalidades eram para mulheres, por exemplo. As pessoas estavam entendendo o que era fazer ginástica. Esportes como o alpinismo, por exemplo, as pessoas se aventuravam muito e não utilizavam equipamentos, não tinham os equipamentos. Por outro lado, ela faz uma crítica também dessa sociedade da academia. Então ela vai ligando todos esses pontos e tem o desenho que também faz você entrar na história. Então, em cada página você escolhe onde a sua atenção vai estar, né? E pode, a partir disso, trazer mais elementos. É maravilhoso o livro, posso dizer? Maravilhoso. Você ri alto, porque ela é sarcástica, ela é inteligente. Ela é demais. Queria namorar com ela, eu acho. Não sei, fiquei meio afim dela, Júnior. A Didi dando dica de HQ, eu tenho que ler. Mas, gente, vale muito a pena. O Segredo da Força Sobre-Humana, Alison Bechdel. Ela é uma quadrinista muito importante. Se você ainda não leu, tá aí a oportunidade de começar. Muito bem. E nossa, estourei, né? Estourou, vambora. Tô empolgada. Agora é hora de falar sobre o mundo dos games. Você já ouviu falar de Gaming House, sim ou não? É um lugar onde os atletas que disputam os campeonatos de jogos eletrônicos costumam passar o tempo todo. É como um centro de treinamento de uma equipe de esporte tradicional, com toda a estrutura para treinar e até morar. O maior centro de operações e treinamento de uma equipe de esportes eletrônicos acabou de chegar ao Brasil e hoje eu vim aqui conhecer esse espaço. Acho que complexo é talvez a melhor tradução, né, que antecede o nome. Uma instalação onde a gente tem aqui tudo aquilo que a gente precisa para a operação da nossa equipe de esportes rodar. Então a gente tem desde da parte da empresa mesmo, corporativa, a gente tem toda a parte de conteúdo, então tem a parte de estúdios, edição, ilha de edição, onde a gente faz e gera o nosso conteúdo, né? A gente tem a parte, obviamente, relacionada
as equipes competitivas, então as salas de treinamento. Diegão, então a gente está começando pelos alojamentos, né? Explica um pouquinho mais ou menos como é que funciona aqui. Show, são 5 andares de acomodação, são 19 quartos no total e a gente tem os setups também. Os setups são equipamentos completos, computador, teclado, tela de monitor, para que eles possam streamar daqui, fazer as lives deles daqui ou simplesmente ter um momento de descontração e descanso. Já esse espaço aqui é dedicado para os criadores de conteúdo fazerem seus streams e suas lives. No universo game a gente chama live de stream, então por isso que eles chamam Streamer Pod. Então a gente também tem câmeras, a gente tem ring lights. Bom, esse daqui é o andar onde a magia acontece. Aqui a gente tem as 2 salas de treinamento, a Dark Side of the Moon e a Lunar Light, que seguem os mesmos padrões dos nossos facilities, tanto na Norte América quanto na Europa. Está estipulando a rotina, a gente começou agora, né? A gente veio pra cá recentemente, então a gente vai tomar café perto das 9 das 10 horas, aí a gente tem a parte tática do treino, aí a gente vai pro almoço, daí tem mais um descansinho e aí a gente vai pro treino mesmo, né? E aí vai acabar às 6 da noite e aí depois a gente tem um treino individual, né? Que parte de cada um. Eu tive esse problema para os meus pais entenderem o que seria, né? Esse cenário competitivo que eu tava entrando. E ainda era meio tudo mato, sabe? Eu acho que agora você tem uma boa visão sobre que caminho tá tomando, sabe? Tipo, você vê uma estrutura desse tamanho para esse tipo de trabalho, eu acho que já demonstra muita coisa, né? É muito difícil de acreditar porque, sei lá, 10 anos atrás isso não existia desse tamanho, não era algo tão grandioso e que as pessoas poderiam acreditar que pode se tornar um trabalho, sabe? A Prefeitura de São Paulo anunciou como vai ser a programação da virada cultural desse ano, que acontece no fim desse mês, entre os dias 27 e 28 de maio. Já sabe o tema? Virada Cultural do Pertencimento. E o evento ganhou mais 3 novos palcos na periferia de São Paulo, nos bairros Capela do Socorro, Parelheiros e Heliópolis. Olha, são esperadas mais de 3.500.000 pessoas. Vamos ver alguns destaques? Marina Sena está confirmada na virada cultural deste ano. Mas também tem Carol Conká, Tássia Reis, Pixote, Baiana System. São muitas atrações nacionais e internacionais. Ao todo são 12 palcos espalhados pela cidade, além dos 49 equipamentos culturais da Prefeitura. O Sesc também abre as portas de 16 unidades na cidade para receber música, circo, dança, cinema. A programação completa está no site do evento. E daqui a pouquinho, a gente volta. E se tá ruim, pra quem enche a cara e não esquece, imagina pra quem não bebe, imagina pra quem não bebe, se tá... Você é tão Brasil no jeito, feito em paz pra seduzir. Teu beijo me causa vendaval, me fala a verdade a torto e tal. Desencalho e desencapo o fio, mar e rio, o ar sou eu. Desencalho e desencapo o fio desse rio, o ar sou eu. Ai, que lindeza! Essa é a Lineker da gente, que tá esse fim de semana no Festival Nômade. Festival Nômade que acontece no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. É a 4ª edição do festival, que todos os anos privilegia grandes nomes da música brasileira. A nossa querida Alcione, por exemplo, né? É ela quem abre a programação neste sábado, que tem ainda Baiana System, Seu Jorge, Nossa. Crioulo. Meu Deus. Tá tudo lá no site e no Instagram
do festival para vocês se programarem. Aliás, o fim de semana tem mais música, não tem, Gi? Gente, tá difícil escolher, não é? O C6 Fest também acontece até domingo aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. E até amanhã, no Rio de Janeiro, no Viva Rio. É a primeira edição do evento que promete, Cunha, e aí você vai comigo nessas memórias. Resgatar os bons tempos do Free Jazz, lembra? Muito fui o Free Que Jazz. delícia! É que é um set, é um repertório misturando soul, jazz, música eletrônica, tudo mais. Vamos lá. Exatamente. Vai ter Caetano. Oba! Os alemães do Kraftwerk, fazia 10 anos que eles não se apresentavam por aqui, não é? E a gente vai encerrar o programa de hoje com um dos destaques do C6 Fest, que é o trio inglês The Comet is Coming, que mistura jazz experimental e música eletrônica. O Metrópolis fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na segunda, às 7h10 da noite agora, tá? Um beijo. E nós nos sigam, né, nas nossas redes sociais com conteúdos exclusivos. Não deixe de passar por lá. Bom fim de semana. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte? Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.